que nós estamos aqui para evoluir, né, para crescer, para aprender a sermos melhores. Então, a pena de morte, ela é um equívoco. Mas, Vivi, deixa eu fazer um advogado do diabo aqui um pouquinho, que eu adoro fazer essas coisas, né? Faça, que aí gera discussão. Quando a gente vê um filme assim, que tem um inimigo lá, uma novela, por exemplo, assim, a gente vê muitas pessoas vibrarem quando aquele inimigo morre no final do filme, no final da novela, enfim. Mas uma coisa que é importante, se a gente for pensar lá, não passa na cabeça de vocês, por exemplo, assim, ó, aquele estado lá do Boko Haram, lá na Nigéria, aquele pessoal terrorista que mata diversas pessoas de forma, assim, de muita crueldade, o Estado Islâmico agora que divulga imagens lá, não passa na cabeça de vocês, por exemplo, assim, que a solução para esses caras é a morte, por exemplo? Olha, não vou mentir, não, já passou pela minha cabeça, assim, mas, assim... Eu acho que não vai resolver. Realmente não é uma coisa que vai resolver. Você vai matar um grupo de pessoas e outro grupo vai vir, vai substituir. Eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada assim na raiz. É um trabalho longo, muito longo, mas... eu acho que é uma ilusão. Consegue recuperar aquelas pessoas, por exemplo? Não, né? Da maneira que a gente pensa hoje, segurança pública, polícia, essas coisas, não. Agora, assim, eu acho que a gente, quando é pequeno, principalmente, a gente acha que eliminando aquilo da nossa frente, a gente está resolvendo, né? Sim. Que nem quando a gente, sei lá, se irrita com alguém no Facebook e bloqueia. É a mesma coisa, não é? Você não matou de algum jeito? Você não tirou da sua frente? Cortou. Só que aquela pessoa continua existindo. As histórias, elas, né, o que te levou àquilo, ela ainda não desapareceu. É uma coisa que a gente tem que resolver de uma outra maneira. Óbvio, assim, quando eu vejo situações assim, eu tenho uma indignação tremenda. Eu sinto raiva, né, porque eu acho desumano, né, a pessoa ainda ter esse olhar violento, mas assim, eu não consigo enxergar que matando essa pessoa vai resolver. Eu acho que a gente matando, a gente implica em mais violência, que a gente está ensinando a partir de uma atitude que é equivocada. Você está afirmando o equívoco. Se eu tô falando que não pode, que não quero que ele mate outra pessoa, se eu tô matando ele, eu tô dizendo que pode matar sim. Eu tô ensinando que matar é a solução, mesmo que eu tenha que matar a pessoa ruim, a pessoa que ainda não aprendeu, ou porque ela pode também, está falando de uma pessoa ruim, de uma pessoa que tem né, esse olhar mais racionalizado, né, o Hitler, né? O cara planejou, é um Hitler em várias escalas, o cara planejou e tal. E se foi uma situação diferente? Né? Se foi um adolescente que está numa fase diferente, que ainda não tem outras referências e acaba se utilizando de uma estratégia que totalmente equivocada, e aí, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar, não é esse o caminho. E sobre esse assunto, a Zenaide da Vila Ed, ela manifestou aqui, ela diz assim: sou do movimento de unificação das religiões. Não concordo com a pena de morte, mas as cadeias e casas de recuperação para menores estão falidas. O sistema precisa mudar rapidinho. Quanto à Indonésia, o país é deles e temos que respeitar o sistema deles. Uau, a opinião da... Como é que ela chama? Zenaide. Obrigada, Zenaide. A gente também tem a participação do Daniel Rosa, que participou a semana passada pelo Facebook. Então, um beijão, Daniel. Obrigada pela sua participação. Ele fala de Goiânia. Ele fala assim: bom dia aos amigos e amigas do Mutirão, no Boa Nova. Como espírita, penso que haverá uma seleção natural de espíritos que poderão reencarnar. Quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos que herdarão a terra, a pena de morte em países como os Estados Unidos antecipa esse critério. O Brasil, por ser cristão, ainda não se inclui. O espírito precisa se evangelizar na infância e adolescência para praticar o bem. Obrigado, abraço a todos. Daniel. Vamos ver, assim, ó, vamos buscar também no Livro dos Espíritos, que é importante, como referência aqui, tem as perguntinhas aqui sobre a pena de morte no Livro dos Espíritos. A 760, por exemplo, pergunta lá de Kardec para os Espíritos: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E a resposta é muito interessante. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos próprios homens. Falo de uma
de uma época que ainda não, que está muito longe de vós. Daí tem só duas sequências aqui que é importante também. A lei de conservação, outra pergunta. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida? Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta. Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. E a 762, para concluir, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Resposta. Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. O que já não fizemos em nome da justiça, o que não fizemos já em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de religiões, não é? Então, o livro dos Espíritos ele é fantástico, né? Dá a chance do arrependimento da pessoa. Você não pode tirar a chance do arrependimento da pessoa, né? E não fechar a porta, as oportunidades, né? Para a pessoa se recuperar. Dá sempre a chance, né? A gente sempre tem, né? Você tem que dar uma segunda chance para a pessoa, né? E às vezes muitas chances, né? Bilhões de chances. Assim, a que a gente quer imediatamente. O nosso problema é que a gente quer para agora, a gente quer do nosso jeito e a gente quer pra gente. É que a gente também olha assim, com uma pessoa que comete um crime muito bárbaro, assim, por exemplo, a gente acha que aquela pessoa não tem jeito. Essa visão nossa é um julgamento muito particular nosso da sociedade, né? Ou seja, porque aquela pessoa vai se arrepender um dia, talvez você vai falar nunca. Mas o legal do Espiritismo também, assim, como a gente sabe que aquilo que vocês comentaram também antes, como a gente sabe que a vida é eterna, que a morte não vai adiantar. Aliás, a morte até cria... Você tira aquele inimigo, entre aspas, do seu lado visível e vai para o invisível. Não, e você dá muito mais liberdade para ele, inclusive, de chegar até você, porque a mente é que aproxima e afasta as coisas, né, da nossa vida. Então, se você está ligado mentalmente àquela pessoa e ela está desencarnada, o acesso que ele tem a você é muito maior. Muito maior. E se você não tiver uma sensibilidade, uma maneira para se proteger, você ganhou um algoz aí para muitas vidas, às vezes, né? Quantas vezes tem histórias, o próprio Divaldo conta que teve um espírito que acompanhou ele quantos anos? 15 anos, lá? Só perseguindo ele. Perseguindo. Então, assim, a gente se esquece que nós estamos também na lei de causa e efeito. O que a gente promove, o que a gente provoca, a gente vai trazer também. Às vezes a gente não assassinou ninguém, não cometeu nenhum crime fisicamente, mas mentalmente a gente já fuzilou muita gente, já desejou mal para muitas pessoas, né? Já matou muita gente, né? Já odiou muita gente, já desejou coisas ruins para as pessoas. Isso também retorna para a gente, né? Então, a nossa mudança, quando o Gandhi fala que a mudança tem que partir da gente, ele não estava brincando de escolinha, ele não estava brincando de fazer bondade. Ele está falando sério, né? A gente precisa rever a gente. O que a gente não pode mudar no outro, a gente melhora na gente. Tem pena de morte na Indonésia. Isso ainda vai existir? Vai. Isso aqui a gente tem que lutar para que não tenha. A gente tem que lutar para sentir as coisas, tentar resolver as coisas de outra maneira. E espalhar as coisas, né, essas outras estratégias, para ir dando certo e servir de exemplo e de referência para os outros lugares, né? A gente sabe que o mal, ele prevalece porque o bem é tímido. Então, a gente tem que deixar de agir timidamente, né? E colocar força, colocar impulso nas coisas boas. Dar mais valor para isso, né? E para o direito à vida. A gente não pode ser contra o aborto e ser a favor do aborto social. Exatamente. Não é? Porque se a pessoa ela tem o direito de nascer, então depois eu não tenho o direito de assassiná-la porque ela cometeu um ato, nada. A gente não tem que educar. Errou. A gente não tem que educar, mas já crescemos, mas não é da sua família, porque deixa acontecer com a sua família que você vai desejar que aquela pessoa morra. Mas e se as fosse coisas, o algoz fosse gente, as coisas acontecem. No dia que o Franklin aqui, né, ele recebeu uma condecoração o ano passado na Câmara de São Paulo. Neste dia estava o pai do Ivezota. Né? E foi uma experiência bem interessante que ele contou, porque o filho dele foi assassinado, né? Muito pequeno, e ele, claro, ficou indignado, teve ódio, mas ele buscou uma alternativa, uma alternativa que foi procurar o Chico Xavier na época.
E aí o Chico Xavier contou os motivos pelos quais a criança tinha passado por aquela experiência também. E aí a mulher dele engravidou novamente e a criança reencarnou. Então ele tá com o menino de novo reencarnado, pelo Chico Xavier que contou aquilo para ele. E ele perdoou o criminoso e tudo. E ele conta dessa experiência da importância do perdão e da oportunidade para o outro. Então às vezes o perdão é que abre a porta para o arrependimento, né? Pra gente pensar. O programa acabou. A Alicia Rocha também manda um beijo aqui, diz também que é totalmente contra a pena de morte, mandou um salve para nós aqui que está na escuta. Alicia, um grande beijo também. As pessoas que a gente não teve a oportunidade de responder aqui também, obrigada pela participação, a gente vai respondendo. Mas nosso programa precisa crescer o tempo aí, que tá bem curtinho aí. Mas só lembrar que é uma coisa importante, sim, Jesus nunca abandonou ninguém na sua missão que ele veio aqui para a Terra, ele deixou sua mensagem. Por que nós temos que representá-lo e tentar tirar as pessoas da sociedade, banir as pessoas da sociedade porque elas cometeram algum erro? Jesus nunca falou esse tipo de coisa, assim, tirem da sociedade o erro, expurguem da sociedade o erro. Se nós temos ele como um exemplo, como filosofia, como somos cristãos, por exemplo, né, cristãos, então, qual é o ensinamento de Jesus que nós estamos seguindo de verdade? É esse? Nós queremos realmente a pena de morte, apoiar a pena de morte, que tem muito espírita que eu conheço que é a favor da pena de morte, não sei porquê. Mutirão é contra a pena de morte, mutirão é a favor do Estado laico, mutirão é a favor do amor e cada dia mais espalhado por todos os lugares deste planeta. E a gente espera a semana que vem estar com vocês junto com a gente novamente na nossa luta por esse mundo mais justo, igualitário e feliz. Deixa eu só mandar um Mande beijo, Pri! Mandar um beijo pra Marcele, minha amiga, que ela tá ouvindo a gente, aniversário dela, um beijo, parabéns. Tudo de bom, muitas felicidades. E para todo mundo que está ouvindo a gente também, um beijão. Contamos com vocês toda semana, curtindo nossa página. É isso aí. Grande beijo a todos. Até mais. Até mais. Tchau. Vou chamar meus companheiros, meninos com gadeiro, a reunir.